Oi, meu nome é Marcelo e este é o primeiro vídeo que eu estou fazendo para o meu canal Religião Ciência. E como o próprio nome já diz, ele vai abordar religião e ciência de uma forma cética, de uma forma neutra. Eu não vou usar esse canal para defender aquilo que eu acredito, mas para colocar as pessoas para pensar a respeito do que elas acreditam e como elas acreditam, por que elas acreditam. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tocar é o que significa religião, o que significa ciência. Então tá, religião. Religião, segundo o termo da palavra, é crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Então, essa é a definição da palavra religião, segundo o dicionário. Segundo as pessoas, que pelo menos a esfera que eu conheço, tem um sentido um pouco mais pejorativo. É um sistema no qual as pessoas vivem baseadas numa crença e num sistema numa sequência de dogmas, num conjunto de regras e leis que as pessoas não podem quebrar, caso contrário elas terão uma punição divina. E daí vem também, a partir dessa definição de religião, também vem o termo fundamentalismo, que seria buscar os valores fundamentais de um determinado sistema de crenças. Certo? Mas numa definição mais popular, fundamentalismo é todo radical, toda pessoa radical numa determinada crença. E nesse caso eu posso incluir, junto com as religiões, algumas que não se consideram religiões, como por exemplo o ateísmo. E por que eu posso falar que o ateísmo se comporta como uma religião hoje? Porque se você entrar numa rede social, em algum dos grupos ateístas mais famosos aí do momento, eles vão te aceitar no grupo a partir do momento que você concorda com eles e ridiculariza toda e qualquer religião com a qual eles fazem piada. Eles ridicularizam mesmo, ou seja, eles são melhores e os outros são piores, assim como outras religiões fazem o mesmo. Certo? Então existe uma semelhança entre outras religiões e o ateísmo. Esse é o primeiro ponto no qual eles são semelhantes. Segundo ponto que é semelhante o ateísmo e as demais religiões, eles ficam agressivos toda vez que você critica ou coloca em xeque um sistema de crenças que eles têm. Por exemplo, se você colocar em xeque a teoria da evolução, eles vão ficar agressivos, eles vão se tornar agressivos. Certo? Eles vão agredir aquilo, toda e qualquer palavra que você proferir, eles vão agredir. A mesma coisa acontece em várias religiões. E isso faz com que eu passe a considerar como uma religião. Independente se estão certos ou se estão errados, isso não vem ao caso. Certo? O ateísmo, neste caso, ele se comporta como uma religião, e como se os grandes nomes do ateísmo, como Hawkins ou Darwin, sejam considerados como infalíveis, como deuses. Certo? Por muitos, não por todos. Assim como em todas as religiões também existem as pessoas mais moderadas. Certo? Agora, ciência. O significado de ciência, segundo o dicionário, é conhecimento atento ou aprofundado em algo, ou corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, formulados metódica e racionalmente. Nesse caso, a ciência pura, ela não tem religião, ela não tem um sistema que seja de crenças. As pessoas que seguem a ciência mesmo, a ciência em si ela não tem, ela é neutra.
Ela é cética e neutra, ela considera todos os aspectos de alguma coisa. Então, um cientista ele pode ser católico, protestante, hindu, ele pode ter qualquer religião, mas a ciência que ele representa não. Assim como um ateu ele pode ser um cientista, mas a ciência ela não é ateia, porque ela se preocupa com os fatos, investiga e estuda sem descartar as possibilidades. Uma evidência ela não é uma prova, e vice-versa. Uma prova não é só uma evidência. Fato é fato, evidência pode significar mais de uma coisa, pode ter mais de um significado. Então, nesse caso, o que a ciência faz? Ela estuda até ela conseguir provar por A mais B que aquilo é um fato. Não como muitos fazem. E quando eu falar sobre a teoria da evolução, eu vou voltar um pouco mais sobre esse assunto e sobre o fundamentalismo. Talvez eu volte a falar um pouco mais, mas isso depende muito das pessoas que vão assistir, que vão comentar a respeito dos assuntos que vão estar rolando no Facebook e outras redes sociais e nos assuntos do momento dos jornais. A intenção minha agora, a partir de agora, é comentar isso de uma forma a desbancar algumas bobagens que as pessoas colocam só para se sentirem importantes e colocar as pessoas para pensar de uma forma mais limpa, mais clara e menos tendenciosa, que é o que acontece com muitos religiosos, inclusive o povo ateu. Muito obrigado.